Abra sua Bíblia comigo no capítulo 24 de Lucas. Lucas, capítulo 24. Eu quero ler os versículos 26 e 27 e depois o versículo de número 44. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar convosco esta noite, mas eu quero comentar alguma coisa sobre a morte de Jesus, não falando literalmente do fato histórico que aconteceu nas cercanias de Jerusalém. Quando lemos os últimos capítulos de todos os 4 evangelhos, nós lemos sobre o registro da morte de Jesus. E esta é uma forma de observar a sua morte, do ponto de vista do relato histórico. Mas eu quero falar sobre a morte de Jesus no ponto de vista teológico, doutrinário, que são 3 pontos, mas eu vou utilizar um só. As Escrituras que o próprio Jesus citou para os discípulos, que tinha que se cumprir acerca dele, tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que eram as Escrituras do Antigo Testamento para os judeus, dividido com essas 3 partes: lei de Moisés, salmos e profetas. Assim sendo, existe um conteúdo expansivo nas Escrituras sobre a morte de Jesus, do ponto de vista doutrinário, teológico, bíblico, que abordam 3 pontos. Primeiro, a importância da sua morte. Segundo, se fala também da necessidade da sua morte. E em terceiro lugar, a natureza da sua morte. E é sobre esta terceira parte que eu quero falar com vocês esta noite, sobre a natureza da morte de Jesus. O que é que significa nas Escrituras a morte de Jesus? O que é que a Bíblia diz? E também quais são as consequências do fato dele ter morrido. E é bom dizer também para os irmãos que Jesus não é conhecido no mundo pelos milagres que operou. Ele não é conhecido pelas maravilhas que operou. Jesus é conhecido pela sua morte. E ele é conhecido não só por morrer, mas por morrer e ressuscitar. E se destaca aí, o cristianismo é a única religião no mundo, das religiões principais do mundo, que oferece redenção mediante o derramamento de sangue. É a única religião no mundo que o seu fundador está vivo para nunca mais morrer. Todas as demais religiões do mundo, como o budismo, o islamismo, o próprio judaísmo, o hinduísmo, todos os seus líderes desapareceram. Nas suas sepulturas está lá uma frase que diz: aqui jaz. De Cristo estava sentado sobre a pedra na boca da sepultura um anjo dizendo: por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então o cristianismo se destaca nas religiões mundiais por esta razão, por oferecer redenção mediante o derramamento de sangue. Assim sendo, é importante observar a natureza da sua morte. Isto é, o que é que a Bíblia ensina, o que é que ela diz sobre esse fato. E a primeira coisa que quero dizer para vocês é que a morte de Jesus, há 8 pontos, que eu vou passar bem rapidinho com vocês. O primeiro é que a morte de Jesus foi pré-determinada.
ao contrário de um conceito, porque existem conceitos da natureza da morte de Jesus negativamente observado. Porque existem os críticos, existem duas linhas de críticas. Existem os críticos que são céticos e eles buscam pela crítica desqualificar a verdade, desqualificar a Bíblia, desqualificar aquilo que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, etc. Existe a crítica que busca elucidar, quer dizer, fazer aparecer ou parecer melhor ainda a verdade. Então, esses críticos céticos, eles observam, por exemplo, as coisas pelo ponto de vista negativo, com vista à anulação. E, em relação à morte de Jesus, negativamente observada, eles dizem que foi um acidente, a morte de Jesus. Foi um acidente, que não era um projeto, que não era uma coisa pensada por Deus, que Jesus estava caminhando entre a humanidade e foi surpreendido, e mataram ele, e dessa forma o plano de Deus não teve o seu andamento. E diga-se de passagem que este é o fundamento do conceito filosófico e religioso do reverendo Moon. O monismo diz o reverendo Moon, que o monismo, Deus preparou o Adão para fazer dele uma família perfeita, mas o Adão pecou. Aí Deus preparou Israel, mas Israel pecou. Aí Deus preparou Jesus, mas Jesus morreu antes de casar, não teve família. Então daí ele levantou o reverendo Moon. Bem pretensioso, não? Diz que ele levantou o reverendo Moon para fazer a família perfeita. Muito pretensioso esse tal de reverendo Moon. Acontece o seguinte, a Bíblia prova claramente que a morte de Jesus não foi um acidente. Foi um plano, foi um propósito em desenvolvimento. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele sabia perfeitamente que isto iria acontecer. Para tanto que depois de ressuscitado, falando com os discípulos, ele disse, tinha que se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Tinha que se cumprir. Assim sendo, não foi um acidente, foi um projeto. No capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, a última parte do texto, diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Capítulo 1, versículo 18 a 20, da carta de Pedro, a primeira carta, diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Disse o apóstolo Pedro que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, imaculado, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando você pensa em antes da fundação do mundo, você pensa na eternidade passada. E este episódio, todo esse conteúdo, ele estava reservado na mente de Deus na eternidade passada. Capítulo 2, versículo 23 de Atos, e também capítulo 4, versos 27 e 28 de Atos, os apóstolos, quando oraram, disseram que tudo o que estava acontecendo, de se levantar Herodes, Pilatos, os príncipes, os judeus, os gentios, todos contra o teu santo filho que tu ungistes, eles disseram, conforme a tua mão e o teu conselho anteriormente determinou que se havia de fazer. E quando ele disse conselho que determinou anteriormente, ele estava falando de uma reunião que houve na eternidade passada, onde foi projetado, onde foi elaborado um plano. Esse conselho era um plano, um planejamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram um plano para criar uma nova criatura chamada de humano, nós. E aí trabalharam com a possibilidade, se pecar,
Se não pecar, vai viver eternamente, perfeitamente. E se pecar? Se pecar, nós vamos dar um jeito de apresentar um plano de redenção. O que os anjos não tiveram, outras criaturas não tiveram. Mas para os seres humanos, Deus planejou redenção. E foi exatamente aí, nessa planificação de redenção, é que entra a pessoa de Jesus. O Pai planejou, o Filho aceitou e o Espírito Santo pôs em prática, aplicou. Dessa forma, esse plano elaborado lá na eternidade passada, antes que existisse quaisquer coisas que nós possamos chamar de mundo, já estava na mente de Deus. Então, é um assunto pré-determinado. Não é um determinismo fatalístico, não. Mas é uma pré-determinação, é uma pré-ordenação de uma elaboração de um plano que resulte em maior número possível de pessoas salvas e muito mais glória para o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Desta forma, Deus trabalhou com a possibilidade e o homem veio a pecar e Deus então o resgatou através de Cristo Jesus, o Senhor. Então sua morte foi pré-determinada, a natureza da sua morte. Ela foi, em segundo lugar, voluntária. É importante dizer isso também. O segundo elemento é que a morte de Jesus foi voluntária. Não havia uma imposição. Não havia uma imposição que obrigasse Deus a salvar eu ou você. Salvar o ser humano. Por isso está escrito no capítulo 1, versículo 16 e 17 de João. Está escrito que nós recebemos dele graça sobre graça. E aí o verso 17 diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo nosso Senhor. E quando fala de graça sobre graça, está falando de graça salvadora sobre graça voluntária. Ninguém tinha autoridade para chegar para Deus e dizer: não, tu é obrigado a salvar, tu tem obrigação de salvar, tu tem o dever de salvar, tu tem que salvar, tu fez eles assim. Eu já fui interpelado por alguns alunos em classe de aula, dizendo: pastor, mas se Deus é onisciente, Ele não sabia que o Adão ia pecar? E eu tive que dar a resposta que a Bíblia nos ampara. Deus trabalhou com a possibilidade. Ele tinha a possibilidade de pecar e a possibilidade de não pecar. Mas ele pecou. Quando veio o segundo Adão, que é Jesus de Nazaré, ele tinha a possibilidade de pecar e a possibilidade de não pecar. E ele não pecou. E é por isso que ele está vivo até hoje e ele é o nosso Redentor. É tremendo você pensar, por exemplo, no fato de que Jesus poderia ter pecado. E ele poderia ter pecado. Mas ele não pecou, para tanto que a Bíblia diz que na sua boca não se achou engano. E na epístola de Tiago está escrito que quem domina a sua língua é perfeito. E Jesus foi perfeito. Não tropeçou numa palavra, não tropeçou num ato, não tropeçou num sentimento, nem um pensamento, nada, absolutamente nada. Ele foi perfeito. Ele pôs a risco sua glória, sua majestade, sua posição, sua autoridade. Ele pôs tudo a risco por você essa noite, você que está aqui essa noite, porque ele sabia que ia valer a pena. E ele fez isso voluntariamente. Capítulo 10, versículo 17 e 18 de João, está escrito: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de volta. Mas é voluntário, não é obrigado, não é empurrado, não. Eu dou, eu entrego, eu concordo com a ideia do Pai, de que eu seja o cordeiro do sacrifício para a salvação de todo aquele que crê. Você glorifica a Deus por isso? Gálatas 2:20, Paulo disse, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo,
Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Você não entendeu o que eu disse. O qual me amou e se entregou por mim. E daí você pode fazer um coro junto com Paulo e dizer: por mim também, Paulo. Por mim também, por mim também, por mim também. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque Ele deu a sua vida pela nossa vida. Ele se entregou por nós. O terceiro ponto a ser observado é que a morte de Jesus foi vicária, isto é, a favor de outros, a favor de outras pessoas. Está escrito na Bíblia que poderá ser que por algum justo alguém ouse morrer. Capítulo 5 de Romanos, versículos 6 a 8. Mas o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele deu a sua vida por ímpios. Por ímpios. Capítulo 15, verso 13 de João, ele disse que ele dava a sua vida pelos seus amigos. Não há amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Ele estava falando dos seus imediatos. Mas Paulo, mais tarde, em Romanos 5, vai falar e dizer: porque nós ainda éramos fracos, nós ainda éramos pecadores, e mesmo assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda éramos mundanos. Você já teve o privilégio alguma vez na vida de ouvir Deus dizer para você: te escolhi desde o ventre da tua mãe? Pois é. Eu ouvi isso em profecia, mas eu ouvi isso dele, da voz dele, da boca dele. E eu ouvi ele dizer: em tal lugar onde você estava, quando eu não o conhecia, e a tua vida seria ceifada, eu não deixei, porque eu te escolhi. E como pode alguém que vive nas trevas, e no mundo, e no pecado, e na miséria, e distante de Deus, e é um bicho ruim, Deus tem paciência suficiente para olhar e dizer: não, eu estou te levando exatamente para o embocadouro, para a entrada do meu rebanho, você vai entrar no meu rebanho. Isso é um amor incomparável, é uma coisa magnífica, e é isto que o Senhor faz. Ele também, nesta morte vicária, entregando-se, diz que Ele, 3:18 de 1 Pedro, Ele se entregou uma vez por nós, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele se entregou por nós. Também está escrito em 1 Coríntios 15:3, assim como eu recebi e vos tenho comunicado, que Jesus morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Ele se entregou por nós. E ainda está escrito em Romanos 4:25, Ele se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele não fez só uma parte do trabalho, Ele fez o trabalho completo. Ele se entrega para ser o sacrifício vicário no meu lugar, e depois sobe e assenta-se à direita do Pai para ser a minha justificação, para depositar na minha conta espiritual o crédito dele, pegar o crédito dele e colocar na minha conta. De devedor passa a ter direito, de perdido a salvo, de um indivíduo que não era nada, agora no reino de Deus serve para a glória do seu nome. Isto é entregar-se por alguém. E eu acho maravilhoso, porque a nossa visão é diminuta e medíocre. Nós vemos só o estereótipo, mas Ele não vê só você por dentro, Ele vê você na eternidade.
Ele não só vê você por dentro, Ele vê você na eternidade. Por isso Ele pode dizer: vocês brilharão como o sol no reino de meu Pai. Era assim que Ele já estava vendo eu e você. Em quarto lugar, ela foi sacrificial, como holocausto pelo pecado. Esta é a natureza da morte de Jesus. E é bom você prestar bem atenção nesses pontos. Ela foi sacrificial como holocausto pelo pecado. E holocausto significa uma entrega inteira, uma entrega absoluta. Era o único sacrifício que o sacerdote não tinha direito a nada. O único sacrifício que era queimado completamente, todo, absolutamente todo. Capítulo 9 de Hebreus, versículos 11 a 14, diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos e não desta criação, nem por sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção, porque seu sangue de touro e de bodes, e a cinza de uma novilha esparcida, serve para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, purificará as vossas consciências das obras mortas, para que sirvam ao Deus vivo e verdadeiro. Este foi o sacrifício que Ele ofereceu por nós. Ela foi também expiatória, em quinto lugar, a morte de Jesus. Hoje, quando você participar da ceia, lembra dessas maravilhas. Expiatória significa que apazigua e torna satisfatória. O capítulo 53 de Isaías é a descrição máxima de tudo aquilo que Jesus seria, de tudo aquilo que Ele foi. Ele, Jesus, expiou-nos. Ele foi a nossa expiação. 3:13 de Gálatas está escrito que Ele foi a maldição em nosso lugar, no madeiro, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele foi pendurado no madeiro por nós. E aí então Gálatas 4:4-6, está escrito que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. E porque somos filhos, Ele enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então foi uma morte que foi sacrificial e foi também expiatória. Ela foi propiciatória também. É aquilo que cobre ou torna favorável. 1 João 4:10 está escrito: nisto conhecemos o verdadeiro amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Ele nos amou, Ele nos atraiu pelo seu amor, e Ele preparou em Cristo a nossa propiciação. Você sabe o que significa a palavra propiciação? Significa a remoção da ira mediante a oferta de um presente. Capítulo 2, versículos 1 e 2 de 1 João. João escreve dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecardes, sabeis que tendes um advogado para com Deus o Pai, Jesus Cristo justo, o qual é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ele é a oferta, Ele é o presente que removeu a ira, e nós temos acesso. Ele propiciou-nos o acesso, Ele abriu um novo e vivo caminho, para que nós possamos entrar até a presença de Deus. Ela é também redentora, resgatando por meio de pagamento. A morte de Jesus, a sua natureza é redentora,
resgata mediante oferta de um pagamento. Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O mesmo texto está em 10:45 de Marcos. Acontece que resgatar, esse termo resgatar, significa comprar mediante um pagamento de dinheiro. Há 3 termos que se utiliza, 3 termos gregos que se utiliza para definir essa palavra redenção. O termo agorazo, que significa ir no mercado de escravo e comprar o escravo e vender no próprio mercado como um objeto de escravo. A segunda palavra, acrescenta-se o prefixo exagorazo. Ir no mercado de escravo, comprar, trazer para casa e deixar na casa como escravo. O terceiro termo é lutro, que significa ir no mercado de escravo, comprar o escravo, trazer para casa e adotar como filho. Você não entendeu nada não. Você ficou, não disse nem amém. Ir no mercado de escravo, comprar o escravo, trazer para casa e adotar como filho. É isso que ele fez por nós. O primeiro termo diz respeito de que nós somos liberados das reivindicações da lei. O segundo termo diz que nós somos tirados da prisão do pecado. E o terceiro termo diz que nós somos livres do poder do pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. E pode se alegrar, irmão, porque chegará o dia em que nós seremos tirados da presença do pecado e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Oh, aleluia. A morte de Jesus, em último lugar, foi substitutiva. Substituição não é um termo que você encontra na Bíblia. Assim como você não encontra o termo trindade na Bíblia. Só que substituição é uma doutrina imensa na Bíblia. E diz respeito a Ele assumir o nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Diz que Ele levou, Ele carregou os nossos pecados. E você lendo o livro de Levíticos, o que é muito pouco compreendido, capítulo 1 de Levítico, versículos de 1 a 5, você lê o início da legislação, das conformidades que teriam que ser obedecidas para oferecimento dos sacrifícios. E há uma coisa que pouco se diz, é que, quando o indivíduo ia diante da porta da tenda do tabernáculo, falar com o sacerdote, para oferecer um sacrifício, ele tinha que colocar a mão na cabeça da vítima. E aí confessar, era um tipo de transmissão da sua culpa, do seu pecado. Mas o que não é dito, o que não é muito sondado no texto, é que o texto diz assim: coloca a mão na cabeça da vítima e depois degola. Quer dizer, o mesmo que coloca a mão na cabeça da vítima é que corta a veia jugular da vítima. E aí diz: o sacerdote tomará o sangue. Aí o sacerdote faz a aspersão com o sangue. Mas quem corta a veia jugular da vítima é o consulente. E quando você olha para uma figura dessa natureza, aí você tem que entender, tem que compreender, que quem teria que sofrer o peso cruento do Calvário era eu e você. Nós merecíamos estar lá, mas Ele quis estar lá. Ele assumiu estar lá. Ele se dispôs a estar lá. Ele falou várias vezes aos discípulos: o Filho do Homem vai e será entregue, será julgado, será vituperado, será crucificado e morto, mas ao terceiro dia há de ressuscitar. Ele quis fazer isso.
E para ele considerou que isso valia a pena. Agora eu e você que estamos aqui essa noite, façamos isso valer a pena. Façamos isso valer a pena. Na nossa vida, na nossa adoração, no nosso culto. Faça valer a pena. Porque um dia em Gênesis 6, Deus disse: arrependo-me. Que nunca mais Deus venha dizer isso. Que Deus possa olhar para você e dizer: eu tenho prazer em você. Que possa cumprir-se em você 1:6 de Efésios, que diz: nos tornou agradáveis assim no amado. Ele possa olhar para você e dizer: você é agradável, eu te amo. Você é agradável, você é precioso. Você é meu, você é precioso. Ele substituiu-nos. Capítulo 22 de Gênesis, quando Deus manda Abraão sacrificar o Isaque. Muita gente fala, e existem algumas figuras admissíveis de aplicação, de que o Isaque represente Jesus em alguns aspectos. Mas o Isaque mesmo representava eu e você. O Isaque representava nós. E o Isaque representava Jesus no aspecto da entrega. Porque Flávio Josefo disse que Isaque tinha 25 anos de idade. Tem gente que pensa que o Isaque era um garotinho assim, não. Tinha 25 anos de idade. Era um homem que tinha força suficiente para levar um molho de lenha, subir a montanha, com a lenha nas costas para queimar um corpo inteiro. Então não era um garotinho. Era um homem. E subiu lá em cima, e Flávio Josefo descreve em tom poético o evento que aconteceu lá em cima. Que Abraão fala para Isaque dizendo: meu filho, você vinha no caminho perguntando do cordeiro, o cordeiro aqui é você. Deus pediu para mim sacrificar você em holocausto, queimar inteiro. E daí então Flávio Josefo, ele dá uma vestidura poética para a linguagem, dizendo que Isaque respondeu, e nisto representaria muito bem Cristo. Disse: papai, se o sacrifício da minha vida é para glorificar o Deus que nós servimos, e para justificar a fé que o papai tem demonstrado nele por todos esses anos, eu me entrego, eu me rendo, eu aceito que o papai me coloque sobre o altar e me sacrifique para que o nome dele seja glorificado. E aí então o que aconteceu? Eu e você estávamos ali, meu querido. Nós estávamos por um fio. Estava por um fio. Ah, se o Abraão não fosse profeta, para ir profetizando quando subia, Deus proverá para si o cordeiro. Ah, se não fosse profeta. Nós estávamos por um fio, o cutelo já ia descendo para cortar a veia jugular do pescoço, porque estava acocorado, ajoelhado, inclinado para frente. E o sangue já ia correr 3, 5 minutos e pronto, acabou. Mas, de repente, o verdadeiro Cordeiro de Deus aparece. E eu e você fomos tirados de cima. Tirado. Simplesmente tirado. Você escapou. Pode voltar pulando, e volta correndo, e volta se alegrando, porque você escapou. O Cordeiro que está ali, ele representa o Cordeiro de Deus. Meu querido, quantas vezes já aconteceu com você? De o diabo dizer: agora sim, você está na medida. Só vou te dar ali um pencaço e você já era. E aí o Senhor vem e corta o laço, e nós escapamos como pássaro escapa do laço do passarinheiro, e levantamos voo. Quantas vezes isso já aconteceu? Mas o teu Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Jesus Cristo vive. E Ele morreu por nós. Essa é a natureza da sua morte. Ele quis te substituir no Calvário. Ele quis morrer por você, para que você tenha vida e tenha com abundância. Para que você seja alguém cheio do Espírito Santo.
para que você seja alguém que o glorifique, enalteça o seu nome, e toda a tua vida alegre o coração de Deus, exalte a pessoa de Deus. Levante as tuas mãos assim ao Senhor. Nosso grande Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és magnífico. O xarabacasturi mandarabassaia. Tu és magnífico. Nós te louvamos, te glorificamos. Hoje vamos participar da ceia e lembrar, Senhor, que Tu quisestes morrer por nós e quiseste que nós lembrássemos desse dia. Nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.